Meio-dia e 32 minutos, boa tarde para você. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro. Está no ar a primeira edição do Câmara Notícia. Vamos aos destaques. Tem bastantes vagas de emprego para você que procura uma recolocação profissional. Ainda dá tempo, viu? Tem também a Comissão da Mulher, que ontem debateu a violência de gênero nas escolas. No esporte, começa a Copa Paulista de Futsal e a equipe de Campinas entra em quadra ainda hoje. Vamos então às vagas de emprego. São 450 postos de trabalho disponíveis hoje. Vamos ver a lista do CEPAT. Há vagas para ajudante de cozinha para hotel, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, ajudante de farmácia também para pessoas com deficiência, analista de suporte de sistema também para pessoas com deficiência, aplicador de manta asfáltica, arquivista, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, atendente de lanchonete também voltada para pessoas com deficiência, atendente de loja também para pessoas com deficiência, auxiliar administrativo para hospital, vaga para pessoas com deficiência, auxiliar de limpeza para o hospital também para pessoas com deficiência, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de limpeza para pós-obra, caixa de loja para pessoa com deficiência, eletricista, empacotador, vaga exclusiva para pessoa com deficiência, enfermeiro, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, farmacêutico, garçom, mecânico de motor a diesel, mensageiro de hotel com inglês básico, motorista de ônibus rodoviário, porteiro, publicitário, assistente de comunicação social e marketing, telefonista e vigilante. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade do centro ela fica na Avenida Campos Sales 427. A unidade do CEPAT do Ouro Verde fica na Rua Armando Frederico Renganeschi, 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Os postos do CEPAT funcionam das 8 horas da manhã até as 4 da tarde. E a Comissão Permanente da Mulher se reuniu na tarde de ontem e discutiu a violência de gênero nas escolas. O plenarinho da Câmara Municipal abrigou na tarde desta quinta-feira a reunião da Comissão Permanente da Mulher. Sob presidência da vereadora Mariana Conte, a comissão recebeu a presidente da Comissão da Mulher na OAB e uma representante do coletivo 15 de Outubro, que reúne educadores que defendem a educação emancipadora. Eu convoquei essa reunião com a temática sobre a gente fazer uma discussão na perspectiva da implementação da Lei Maria da Penha, até porque é uma atribuição regimental dessa comissão, né, acompanhar e fiscalizar a implementação da Lei Maria da Penha no município de Campinas, e a partir da perspectiva do Escola Sem Partido, que seria, na minha opinião, uma afronta, né, e vai contra os princípios presentes na Lei Maria da Penha. Após o encontro, a vereadora explicou que a comissão vai formular um documento. Vou conversar com os vereadores, que são membros da comissão, para que a gente possa elaborar um documento aí defendendo a implementação da Lei Maria da Penha, defendendo que se discuta a questão da desigualdade de gênero dentro das escolas, e que o combate ao machismo esteja presente dentro das escolas. Eu acho que isso é uma manifestação importante e é uma atribuição dessa comissão, né? Outro assunto discutido que a comissão também acompanha é a criação de uma vara especializada na cidade de Campinas. A vara foi criada, o Tribunal de Justiça criou a vara, mas ela ainda não está instalada. Existe uma previsão aí, inclusive uma vontade, né, segundo o Tribunal de Justiça, de instalar ainda esse semestre. Eles estão equalizando o problema de quadro de funcionários, vendo como é que resolve isso. Nós estamos acompanhando de perto e aguardando e pressionando para que essa vara seja instalada. A presidente fez ainda um balanço dos trabalhos da comissão. Acho que nós demos passos importantes. Não é um enfrentamento cotidiano, né? Porque as mulheres, infelizmente, as mulheres nunca são prioridade nos orçamentos, nas políticas.
Então, a gente reafirmar que nós existimos e que a nossa vida é prioridade é um processo de luta. E a Comissão da Mulher, ela é um espaço para isso, para a gente empoderar também, em que a gente consiga ter mais força, inclusive para reivindicar essas questões. Então, vamos continuar no trabalho e os próximos passos aí a gente vai divulgando, seja via internet, seja na TV Câmara, ou seja na minha página também. Quem quiser acessar, curtir minha página, estou sempre divulgando as coisas lá. Setembro também é o mês de combate ao suicídio. Na sessão de quarta-feira, o vereador Paulo Haddad foi à tribuna no Pequeno Expediente para comentar um projeto de lei que estabelece também uma semana de conscientização do problema em todo o país. O vereador Paulo Haddad foi à tribuna na sessão desta quarta-feira para discursar sobre a necessidade de prevenção ao suicídio. Venho fazer uso da tribuna para falar de um assunto pouco divulgado ou pouco comentado, que ainda é um tabu. Vou falar sobre o suicídio. O Senado aprovou na última quinta-feira, ou seja, no dia 14/9, a Semana Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida. Essa proposta está contida no PLS 163 de 2017 do senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte. E segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Para que os senhores tenham uma ideia, estima-se que quase 1 milhão de pessoas se matam por ano. Uma pessoa a cada 40 segundos. Ou seja, ao final da minha fala, 8 pessoas já terão se suicidado. Essas mortes, elas somam mais que todas as guerras, homicídios e conflitos civis juntos. No Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia, ou seja, 11 mil casos ao ano. Nós temos 6 casos para cada 100 mil habitantes, contra 12 casos para cada 100 mil habitantes na média de todo o mundo. Então, o Brasil, ele ocupa o número 113 do ranking. É a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. O parlamentar citou algumas pesquisas e motivos que podem levar os jovens a cometerem o suicídio. E ainda reforçou que a proposta agora vai para a Câmara dos Deputados para a votação. Bullying, uso de álcool e drogas, abuso sexual na infância, perdas ou luto na família, pressão pelo desempenho escolar. Esses são os fatores que mais colaboram para o suicídio entre os jovens. Essa data... a data vai celebrar anualmente, essa semana de combate ao suicídio, ela vai ser comemorada na semana que compreende o dia 10 de setembro, que foi escolhido mundialmente como Dia de Prevenção Mundial do Suicídio. Notícias da cidade agora, você que mora em Campinas deve conhecer o Bosque dos Jequitibás. Por lá funciona um pequeno zoológico com várias espécies de animais e hoje nós vamos saber como é a alimentação desses bichos. O bicho está no ar e hoje nós não vamos falar apenas de um bicho, mas sim de 280. Eu não fiquei louco não. Esse é o número de animais no Bosque dos Jequitibás. E para tratar deles, é preciso uma equipe carinhosa e muito responsável para não faltar nada. O Bosque dos Jequitibás é um dos mais tradicionais pontos turísticos de Campinas, tanto por sua área verde no coração da cidade, como pela presença de animais de diversas espécies, cada um com uma característica diferente. Por isso, o trabalho da equipe de tratadores e de veterinários é tão importante. Cada animal ele possui uma dieta balanceada e equilibrada, que supre as necessidades nutricionais da espécie. Então, tudo é importante. A forma como ela é ofertada, se é em pedaços ou se é inteira, o local que ela é colocada no recinto, os horários, tem animais que são noturnos, tem animais que são diurnos, tudo isso vai influenciar no interesse do animal. Outro fator que interfere no trato desses animais é a qualidade do alimento oferecido. Esses alimentos eles são entregues semanalmente aqui no bosque, eles vêm do Ceasa e nenhum é de reaproveitamento. Todas as frutas, legumes, verduras e as carnes também são de alta qualidade.
Quando as frutas e verduras chegam, são acondicionadas em uma câmara fria, enquanto as carnes são congeladas. Na hora do uso, a equipe de tratadores prepara as dietas e distribui para os animais. A administração do Bosque dos Jequitibás não divulga a quantidade de alimentos consumida pelos bichos durante a semana, mas ressalta a importância da conscientização dos visitantes para que não joguem bolachas, pães, doces, pipocas ou qualquer tipo de comida para os animais, pois existe a grande chance de eles ficarem doentes. É extremamente prejudicial, porque assim, essa dieta ela é balanceada, ela tem os nutrientes necessários para esse animal, e quando um visitante dá bala ou dá qualquer outro tipo, ele pode prejudicar o trato gastrointestinal desse animal, pode prejudicar os dentes desse animal e podem fazer mal de forma geral para os animais do recinto. Um outro cuidado da equipe do Bosque é promover o enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental são atividades que nós desenvolvemos com os animais a fim de promover estímulo, tirar a monotonia do cativeiro e tornar o ambiente mais rico e interativo. Na prática, o enriquecimento ambiental são mudanças no recinto, são mudanças na forma de apresentar o alimento. E mesmo com tantos cuidados e tantas responsabilidades, ainda sobra tempo para algo imprescindível para qualquer pessoa que cuida de bichos: oferecer amor e carinho. A Cristina é prova disso. O animal, ele devolve para você tudo aquilo que você dá. Ele vem bravo, ele mal chega perto de você, dali a um tempo ele já vem no teu colo, ele fica, ele gosta de você, ele te conhece, ele conhece só a voz. Então vale muito a pena, porque aqui a gente faz o possível para manter o animal vivo. Então, na próxima vez que você visitar o Bosque dos Jequitibás, curta a paisagem e os animais, sabendo que eles são muito bem cuidados. O É o Bicho fica por aqui. Se você tiver dicas e sugestões, pode entrar em contato conosco pelo e-mail que está aí na tela, redacaltv@campinas.sp.leg.br. Até a próxima semana. Tchau! E olha, hoje pela manhã, o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella realizou uma palestra com servidores de Campinas. O evento faz parte do ciclo Ampliando Horizontes, que é feito pela Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor. E o Cortella tem um recado para você que acompanha o jornal Câmara Notícia. Olha só. 750 servidores do município participaram da palestra Exavalores para uma Performance Humana, com o educador Mário Sérgio Cortella. Valores como motivação, reconhecimento e ética foram os temas abordados pelo também filósofo, que estava de muletas. Cortella se recupera de uma lesão no joelho. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Por isso há uma questão: que vida levo eu, que vida leva tu? É uma vida que exubera, encanta, respeita, reverencia, é uma vida que merece existir. O evento faz parte de um ciclo de reflexões para promover o debate sobre valores da vida profissional e ainda promover a integração entre os trabalhadores. Nesse momento que a gente está vivendo, resgatar esses valores e trazer alguma mudança no seu ambiente interno e no seu ambiente de trabalho. E isso refletir, claro que é o nosso objetivo maior da Escola de Governo, refletir no seu atendimento ao munícipe. E para a população que não pôde acompanhar a palestra, a gente traz um pouco deste conteúdo no jornal Câmara Notícia 2. Cortella conversou com a nossa equipe e é o convidado da nossa entrevista semanal a partir das 5 horas. Olha só o convite que ele fez para você. Hoje, sexta-feira, às 5 da tarde, no jornal Câmara de Campinas, eu, Mário Sérgio Cortella, reflito um pouco sobre vida, carreira, trabalho, nosso momento. Por isso, você de Campinas e região, participe conosco, partilhe um pouco essas ideias, aproveite nossa capacidade, a tua e a minha, de crescermos pensando juntos. Reforçando então que a nossa entrevista semanal, que é exibida na segunda edição, hoje é com Mário Sérgio Cortella. Fique ligado a partir das 5 da tarde. E hoje começa a Copa Paulista de Futsal. Tem jogo aqui em Campinas do Pulo do Gato e é clássico, Gabriel. Boa tarde. É isso aí, boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. É hoje a estreia da equipe de Campinas contra o Taubaté. Tem tudo para ser um grande jogo. Depois de 45 dias apenas treinando, já que a equipe foi eliminada nas quartas de final da Liga Paulista de Futsal, começa hoje a Copa Paulista, um dos principais torneios do estado.
O Pulo do Gato estreia hoje, às 8 horas da noite, no ginásio Roger Ferreira, contra o Taubaté, que é o atual vice-campeão do torneio. Este ano a competição está dividida em 2 chaves de 6 equipes, que vão jogar em turno único dentro da própria chave. Classificam as 4 melhores equipes de cada chave para as quartas de final. O Pulo do Gato está ao lado do Taubaté, Bauru, Orlândia, Barueri e Hortolândia. Já virou um clássico, Pulo do Gato e Taubaté, rivalidade grande. As duas equipes têm feito jogos bastante equilibrados e hoje não deve ser diferente. Relembrando então, 8 horas da noite no ginásio Roger Ferreira, Avenida João Batista Morato do Canto, sem número, no bairro São Bernardo. Entrada de graça, hein? Então, os campineiros que puderem ir ao ginásio, prestigiarem o futsal da cidade, porque é de alto nível mesmo. Com certeza. E neste fim de semana também tem vôlei, Gabriel. A segunda partida das quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei masculino, o Vôlei Renata versus Atibaia, partida neste sábado, às 6 horas da tarde. Lembrando que Campinas venceu a primeira partida por 3-0 e tem tudo para ganhar mais esta partida lá no ginásio do Taquaral. E ainda avançar para as quartas de final. E tem futebol também, mas a Ponte Preta entra em campo longe da cidade. No domingo, 4 horas da tarde, tem Chapecoense e Ponte Preta. Macaca bastante desfalcada, sem o goleiro Aranha e o atacante Emerson Sheik, que estão lesionados. O volante Elton está suspenso. Reforçando que é a reestreia do técnico Eduardo Batista, que já entra pressionado, já que a Ponte pode entrar na zona de rebaixamento aí em caso de derrota. Mas na segunda-feira a gente conta todas essas histórias para vocês, do futsal, do vôlei e do futebol. A gente fica por aqui, boa tarde para você e até às 5 horas. Tchau, tchau. Boa tarde para você, 5 horas. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro e vamos aos destaques desta edição. Na tribuna, parlamentar questiona a alteração em lei que tramita no Legislativo. O pedido da mudança é da Prefeitura. Saiu no Diário Oficial e agora é lei. Os estacionamentos só podem cobrar pelo tempo que o cliente permanecer no local. Está proibida a cobrança de hora cheia. No Saúde e Bem-Estar, hora de lembrar de cuidar dos dentes. Mais da metade da população que tem acesso a tratamento dentário só procura o dentista quando a situação está crítica. Programe-se. Semana que vem tem a apresentação do espetáculo Dom Quixote. A primavera começou e agora sim podemos esperar chuva. Mais detalhes na previsão do tempo. E o fim de semana tá aí e que tal uma pausa para uma reflexão? Na nossa entrevista semanal, o filósofo Mário Sérgio Cortella conversa sobre vida profissional, ética nos tempos de crise e motivação. Na sessão de quarta-feira, o vereador Pedro Tourinho foi à tribuna para discursar sobre um projeto de lei da Prefeitura que trata da contratação de funcionários em situações emergenciais. Recentemente, a Prefeitura protocolou o projeto de lei complementar número 54 de 2017, que trata de contratação de funcionários. O vereador Pedro Tourinho falou sobre o tema na tribuna. Na prática, essa lei, se aprovada, ela abre a perspectiva para que a Prefeitura possa, mediante esses critérios que estão postos aqui, incêndio, surto, epidemias, surtos,
campanhas de saúde pública, prejuízo ou perturbação na prestação de serviços públicos essenciais. Abre a perspectiva para que a Prefeitura possa, mediante justificativas extremamente questionáveis, passar a executar a contratação de pessoal de forma temporária. De acordo com o vereador, as justificativas apresentadas no PLC não são satisfatórias. Efetivamente, para prestar serviços que vão ser serviços do cotidiano da cidade. Por que eu estou falando isso? Porque, meus caros, prejuízo ou perturbação na prestação de serviços públicos essenciais, campanhas de saúde pública, epidemias. Ainda segundo o parlamentar, as contratações temporárias podem chegar a ter duração de 12 meses. Na prática, isso aqui é um ataque sem precedentes aos serviços públicos municipais. Por quê? Porque, efetivamente, sobre essas justificativas, o prefeito vai poder deixar de fazer as contratações que ele habitualmente faria para fazer as contratações apenas quando julgar necessário. Pedro Tourinho pede que a população também acompanhe o projeto. Efetivamente, vai abrir a porta para que o serviço público municipal seja feito por pessoal temporário e não mais por equipes consolidadas, estruturadas, como a gente acha que deveria ser. De extrema preocupação, todos os que usam serviços públicos e os servidores municipais, fiquem atentos, vamos acompanhar a tramitação do projeto número 5417, projeto de lei complementar. Em nota, a Prefeitura disse que a alteração é para atualizar as regras, já que essa lei é de 1991. E o prefeito sancionou 5 projetos de lei que foram publicados hoje no Diário Oficial. Entre eles está a lei que determina que os estacionamentos só podem cobrar pelo tempo exato de permanência do cliente. Então está proibida a cobrança de hora cheia. Esta lei passa a valer em 60 dias com a publicação, ou seja, a população pode começar a cobrar este direito a partir do dia 22 de novembro, essa lei que é de autoria do vereador Zé Carlos. Até essa data também, 22 de novembro, os estabelecimentos devem se adequar à medida. E hoje é dia de saúde e bem-estar e você que acompanha um projeto de lei que tramita no Legislativo para conscientizar a população sobre saúde bucal. Ana Brasil. Essa edição do Saúde e Bem-Estar vai falar sobre um assunto que vale a pena ser lembrado: a saúde dos dentes, a saúde da boca. Um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Campinas pretende destinar o mês de março à prevenção da saúde bucal. O Saúde e Bem-Estar foi conversar com o autor da proposta, o vereador, médico e dentista Paulo Haddad. A boca, ela é a porta de entrada, né, do nosso organismo e ela é, muitas vezes, um forte indício de algumas patologias que o corpo sinaliza, né, para que o dentista ou porque o profissional que vai estar fazendo muitas vezes um exame, uma anamnese e aí um exame físico possa estar diagnosticando. Enfim, a boca, como sendo uma porta de entrada, nós temos que cuidar muito bem dela. Cuidar dos dentes, cuidar da gengiva, cuidar das mucosas que fazem parte, que revestem a boca, né? É ter um cuidado muito especial na manutenção dos dentes, porque os dentes eles servem não só para que a gente mastigue os alimentos, mas tem o seu aspecto estético e funcional para falar. Né? Quantas vezes nós pegamos pessoas que têm falta de alguns dentes, que têm dificuldade para falar. Então a saúde bucal ela é extremamente importante. Existem situações em que uma infecção dentária pode levar a um quadro de infecção no coração, que se chama endocardite bacteriana. Isso vai acometer o organismo como um todo, levar a um quadro de septicemia e óbito. Então muitas vezes negligenciamos um sangramento gengival, por exemplo. Já pode ser um indício de uma aplasia de medula ou até de um quadro de leucemia, né? Um sangramento muito intenso que você não associa e às vezes alguns profissionais, cirurgiões dentistas, associam isso como um quadro de inflamação da gengiva, pode ser um indício de uma doença muito mais grave. Mais da metade da população só procura o dentista quando a situação já está complicada. E muitos não se dão conta de que o SUS também tem dentista, né? O poder público disponibiliza o cirurgião dentista, ele está nos postos de saúde para dar esse tipo de atendimento e a população não procura. Então é importante que a população vá, não só quando você já tem aí uma situação instalada ou algo que seja
num caso de urgência, por exemplo, um quadro de uma cárie muito extensa, que leve a dor, um problema periodontal, que o dente já está com mobilidade, você está perdendo o dente, né? Um problema endodôntico, ou seja, um problema de canal. Então é importante que a população crie essa cultura de procurar o profissional da área de odontologia, ou seja, o cirurgião dentista, seja em qual cenário for, né? A nível, né, público ou a nível privado. E volto a reiterar, uma boa escovação, o uso do fio dental, né, são os métodos preventivos que são extremamente importantes para que você tenha aí uma odontologia curativa que não seja tão onerosa. Então, eu tenho aí a possibilidade de estar frequentando o dentista a cada 6 meses, eu vou ao dentista, né? Com certeza eu não vou ter muita coisa para fazer, ao passo que se eu protelar, né, se eu demorar para procurar o cirurgião dentista, eu vou ter algumas coisas que talvez poderiam ser minimizadas se a gente tivesse feito isso antes. E assim nós encerramos mais uma edição do Saúde e Bem-Estar. Tchau! E a gente vai para um rápido intervalo e já começa a primavera e a nova estação já promete mudanças no tempo para este fim de semana. E ainda o educador Mário Sérgio Cortella é o nosso entrevistado. Vamos refletir sobre a vida profissional, motivação, foco e ética em tempos de crise. A gente volta em instantes. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. 5h10, voltamos com o jornal Câmara Notícia e o Grupo Primavera realiza a apresentação de um espetáculo na próxima semana. Olha só. Entre os dias 25 e 28 de setembro, o Grupo Primavera apresenta o espetáculo Dom Quixote em Campinas. O grupo é uma organização da sociedade civil que atende crianças e adolescentes no entorno do Jardim São Marcos. As sessões da peça Dom Quixote acontecem às 8 da noite no Teatro Castro Mendes. A entrada é gratuita com a retirada do ingresso 1 hora antes do espetáculo. Não perca! A primavera chegou agora há pouco, viu? A nova estação começou agora, 5 horas e 2 minutos. Você já percebeu a cidade mais florida? Você está vendo imagens aí? A cidade está bem mais colorida. Você que acorda cedinho também já percebeu que os dias estão amanhecendo mais cedo. Essa é uma das características da primavera, né? Nós já podemos esperar, então, uma melhora na umidade relativa do ar que estava castigando muita gente, mas a sensação térmica aumenta, então também vem mais calor. E a chuva já deve chegar aqui na nossa região no domingo, viu? Uma frente fria que passa por aqui vai trazer nuvens e a expectativa é de que chova, então, depois de mais de um mês de seca. Vamos às temperaturas? Sábado, mínima de 16 graus e a máxima vai chegar aos 33. Os dados são do CEPAGRE da Unicamp. Já no domingão, também bastante calor, mínima de 17 e máxima vai chegar, olha só, também aos 33 graus.
Hora da nossa entrevista semanal e hoje pela manhã eu conversei com Mário Sérgio Cortella, filósofo, professor, escritor, político e palestrante, que nos ajuda hoje a refletir sobre a vida profissional, ética em tempos de crise, mudanças e motivação. A produção é de Renata Padovani e as imagens e áudio de Márcio Santos e Marco Aurélio Azevedo. Nossa entrevista semanal, então, hoje um pouco diferente, fora dos estúdios. A gente recebe o professor Mário Sérgio Cortella, que hoje faz uma palestra aqui em Campinas, Hexavalores para uma performance harmoniosa. Professor, seja muito bem-vindo. Que bom, muito obrigado. Professor, vou começar com uma pergunta um pouco pessoal. Você está de bengala, passou por um problema no joelho recentemente. Tem muita gente que está nos assistindo, pode estar em casa porque está afastada por uma situação médica ou até porque está desempregado. O que a gente pode aprender quando a gente tem que parar um pouco? Olha, a parada ela pode servir ou para a pessoa se chatear e ficar triste e ficar lastimando o tempo todo a situação que tem, ou ela utilizar aquele tempo para reinventar, refazer algumas coisas da vida que é necessário. Eu fiquei, por exemplo, 2 meses sem sair de casa, numa cadeira de rodas, e aproveitei esse tempo para reordenar meus projetos, para ler um pouco mais, para fazer uma alimentação mais saudável, à medida mesmo em que eu poderia ter regularidade, né, na alimentação. Tudo isso é algo que permite que a gente transforme aquilo que é um tropeço, no meu caso literal, né, um tropeço num impulso para ir mais adiante. Agora você fala que a vida profissional é parte da nossa vida, né? Em tempos de crise, de desemprego, isso pode virar até uma obsessão para algumas pessoas, ficar pensando em como se manter no trabalho. Como a gente pode fazer para que isso não vire uma tristeza, uma obsessão? Paulinho da Viola cantou um dia, faça como o velho marinheiro que em meio ao nevoeiro leva o barco devagar. Quando nós estamos numa situação de crise, de dificuldade e turbulência, o mais importante é que a gente seja capaz de ter serenidade para entender aquilo que nossos avós diziam, que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então esses 2 movimentos permitem que você tenha uma certa calma, para não ficar obsessivo em relação a manter as coisas como elas eram, quando elas estão deixando de ser como eram. Elas poderão voltar a ser até melhor do que antes estavam, mas a pessoa precisa ter serenidade, sem fingir que há problemas, mas também sem ser derrotada por eles de novo. Porque se a crise já dificulta as coisas, eu entrar em crise por causa da crise e ficar ainda mais aprofundado dentro disso, torna tudo mais difícil. Agora, difícil também, nesse momento de crise, é manter a ética, né? Os conflitos éticos, eles ficam maiores em tempos em que o mercado está tá menor, as pessoas estão mais confusas, mais ansiosas. Não necessariamente. Muita gente que esquece que não é a ocasião que faz o ladrão. A ocasião apenas o revela. A decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. Quem ladrão não é, não quer sê-lo, não será. E nesse sentido, mesmo que a ocasião ofereça a possibilidade, mesmo que haja a ocasião para que haja a prática do mal feito, não o fará. Todos os dias no nosso país, todos os dias em Campinas, todos os dias na nossa região, milhares e milhares de pessoas acordam, vão trabalhar, usam ônibus, bicicleta, trem, usam seu carro. Ele tem dificuldade, mas não apodrece a decência. Nesse sentido, a situação de crise apenas oferece a quem já é canalha a chance de continuar canalhando. Professor, no livro Por que Fazemos o que Fazemos e também aqui na sua palestra você fala sobre o reconhecimento do trabalho, que a pessoa precisa ser reconhecida, se reconhecer no trabalho, ser valorizada. Em tempos de redes sociais, que os textos se espalham, o trabalho se espalha e muitas vezes não tem o devido crédito, como manter essa chama do reconhecimento acesa e aceitar essa situação das tecnologias? O reconhecimento não é só financeiro, ele também o é. Né? Mas, por exemplo, aquilo que eu faço como professor há mais de 40 anos, tem um retorno de natureza pecuniária, financeira, que é o meu salário, mas tem outros reconhecimentos que são, especialmente, os movimentos de pessoas que me encontram, que tiveram aula comigo, que eu ajudei a formar, as coisas que eu convivo, aquilo que eu ajudo a edificar na minha comunidade. Nesse sentido, hoje a internet, ela dilui um pouco a autoria, né, à medida em que ela vai fazendo com que as coisas se espalhem, né, com uma velocidade muito grande. Mas ainda assim, o reconhecimento não precisa vir de uma chefia, não precisa vir
né, de alguém que tenha sobre mim uma ascendência, uma hierarquia. Ele precisa vir, por exemplo, quando eu estou na atividade pública, do cidadão que vem, agradece, elogia. Eu perceber que na minha cidade eu estou fazendo algo que tem importância. Nessa hora, o reconhecimento permite que a gente dê de leve um sorrisinho, né, de satisfação em relação ao gosto de se fazer bem aquilo que a gente deve fazer. Agora, com relação à generosidade de partilhar conhecimento, já que o trabalho também é uma troca de experiências, né? A gente vê redes sociais, todo mundo compartilha que está sempre feliz, está sempre bem. É fácil hoje compartilhar com sinceridade e fazer essa troca? Não é tão fácil, nunca foi, né? E não será tão fácil enquanto nós não tivermos disponibilidade para essa generosidade. As pessoas, de maneira geral, ficam muito amarguradas pela própria condição e ficam olhando apenas para si mesmas, né, ou para si mesmos. Por isso, uma pessoa generosa é aquela que é capaz de partilhar aquilo que ela consegue ter como o que tem vitalidade, tem exuberância, tem condição. Uma pessoa que ainda não é generosa poderá vir a ser-lo. Afinal de contas, ela vai entender que a regra mais forte na vida jamais, né, pode ser cada um por si, Deus por todos, mas tem de ser isso sim, um por todos e todos por um. E a ideia de generosidade carrega exatamente essa concepção. Você fala também em algumas entrevistas que a gente vive com pressa. E a gente tem uma geração apressada também para ascender profissionalmente. O que falta para esses profissionais? Falta um pouco de paciência. Paciência não é lerdeza. Por exemplo, para construir uma competência, para edificar uma família, para fazer uma boa cidade, é necessário paciência. Paciência não é lerdeza. Uma pessoa lerda é incompetente. Uma pessoa paciente é aquela que sabe aguardar o tempo das coisas para que elas não tenham perda de capacidade. Por exemplo, né, a gente sabe, a borboleta não pode sair do casulo antes da hora. Ela até sai, mas ela não terá capacidade de voo, ela vai perder força. Por isso, paciência não é lerdeza, assim como pressa não é velocidade. Fazer velozmente é um sinal de perícia. Fazer apressadamente é um sinal de incompetência. Por exemplo, eu quero velocidade na hora de eu ser atendido por um médico, mas eu não quero pressa na consulta. Eu quero velocidade na hora de sentar para comer, mas eu não quero ter de comer apressadamente. Para cozinhar bem, formar uma criança, construir uma carreira, é preciso paciência. A lerdeza é perigosa. E do outro lado, o que falta das empresas com esses novos funcionários? É uma formação de compreensão de que a nova geração que agora chega, ela é um patrimônio, ela não é um encargo. É uma geração que chega com várias habilidades, tem noção de conectividade, né, de instantaneidade, simultaneidade, de velocidade, mas também tem uma certa dificuldade com metas e prazos, com a lógica da hierarquia, como ordenamento do trabalho. Muitas vezes alguns jovens aguardam, né, que o seu superior resolva por ele as coisas, então há necessidade de que a empresa, seja ela pública ou privada, que ela seja capaz de ajudar a formar aqueles que chegam, mas formar-se também, né, para com eles lidar. Afinal, como lembrava o Paulo Freire, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. E como manter a motivação, o foco em tempos de crise? É nessa hora que a crise movimenta. Uma pessoa em tempos de crise que ela tem que ter mais motivação. Afinal de contas, nadar contra a corrente é um pouco mais difícil. Soltar o corpo e descer rio abaixo, até um saco de lixo faz. Para fazer com que haja um movimento que enfrente essa condição é preciso mais coragem, mais energia, mais honradez. É preciso não se humilhar face àquilo, né, que nos traz dificuldade. E lembrar, acima de tudo, que não é invencível aquilo que está à nossa frente. É possível fazê-lo juntando inteligência, capacidade e competência. Você discute na sua palestra também a diferença entre o novo e a novidade. Qual que é essa diferença? O novo é aquilo que vem, fica, permanece, vai no tempo, ganha vida. Novidade é aquele que chega, passa rapidamente e sai. Por exemplo, o pensamento de Platão é novo, ele não é novidade, embora ele tenha 2.500 anos. A obra de Mozart, as composições de Carlos Gomes, o trabalho feito, por exemplo, por Euclides da Cunha, isso é uma coisa que é nova, isto é, ela tem energia, tem vida. Ela é algo que é antigo, mas não é velho. Nesse sentido, o novo é aquilo que vindo, altera, tem presença e permanece. A novidade, ela passa, a gente a esquece com facilidade. Agora, na vida profissional, a gente tem que ter um foco, ser persistente. E como ser persistente, ter foco envolve uma rotina, como manter isso e também criar o novo?
Rotina não pode ser monotonia. Rotina é o ordenamento sequencial do que eu preciso fazer. Eu, por exemplo, viajo de avião quase todos os dias. Amanhã de manhã decolo. Uma das coisas que eu quero é que o piloto e o copiloto sigam uma rotina. Eu quero que ele saiba que ele precisa seguir uma sequência de operações para que tudo esteja em ordem e que eu chegue no lugar que quero estar com segurança. O que não pode é isso virar monotonia. Isto é, que a rotina o distraia e ele perca a atenção e comece a fazê-lo de modo automático, robótico. E se tiver algum evento, ele não saiba como reagir porque está distraído. Nesse sentido, vale para o mundo da aviação, vale para minhas outras coisas. Eu sei que a rotina é necessária, mas ela precisa ser alimentada, ela precisa ser nutrida com coisas que sejam diferentes daquilo que eu já faço, como buscar novos conhecimentos, novas pessoas, fazer cursos, prestar atenção, isto é, dar alimento para que aquilo que em mim persiste não perca fôlego. Professor, muito obrigada por nos receber hoje. Esperamos que o seu tempo aqui em Campinas, mesmo que curto, seja bastante proveitoso. Que bom, fico feliz, obrigado. Seja sempre bem-vindo ao Jornal Câmara Notícias. Grato. Tá aí, reflexões para o seu fim de semana. Curta bastante com a sua família, com os seus amigos e a gente se vê na segunda-feira.